A engenharia reversa, meus caros, é simplesmente o ato de você pegar um determinado dispositivo, um item, ou então alguma coisa, tipo um carro, um telefone celular, e você desmontar esse item a fim de estudar e entender a tecnologia por detrás desse mecanismo. E partindo desse princípio, eu queria propor aqui algo muito interessante, que é a gente pegar um caso de sucesso e a gente simplesmente desmontar essa trajetória dessa pessoa para a gente entender os fatores que levam uma pessoa bem-sucedida acima da média a ser uma pessoa bem-sucedida acima da média. No caso, hoje a gente vai trazer para a pauta o Michael Jordan, cara, que é simplesmente um nome atemporalíssimo, tanto na cultura do basquete quanto na cultura pop de modo geral, né? É um nome que vocês conhecem pelo Air Jordan, pelo Chicago Bulls, enfim, cara, é simplesmente um sucesso absoluto, tá? E muito desse sucesso, ele é atrelado ao fato dele ser um cara extremamente talentoso no basquete. Mas vamos simplesmente fazer essa engenharia reversa, sobretudo em alguns aspectos da sua vida, pra gente entender o que ele fez de diferente que o tornou tão bem sucedido. Será que foi só talento? Vamos descobrir. Tem uma frase muito interessante dele, que ele disse anos atrás, abre aspas: "Eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida e é exatamente por isso que sou um sucesso." Fecha aspas. Aconteceu algo muito interessante com a vida do Michael Jordan nos anos de 92 e 93, tá? Ele tinha nessa época 31 anos, mais ou menos, estrela assim, absurda na NBA, tricampeão, cara, pelo Chicago Bulls em 92, tá? Nessa mesma época, ele já era bicampeão olímpico com a seleção dos Estados Unidos, tá? Inclusive ele liderou o famoso time dos sonhos dos Estados Unidos, cara, de basquete daquela época. E nessa época, cara, aos 31 anos, no auge da sua carreira, aconteceu algo trágico na sua vida que deu aquela chacoalhada absurda no seu cotidiano, na sua mente, tá ligado? Que foi a perda do seu pai. O pai dele sofreu um assalto e ele foi morto nesse assalto, cara. Os sujeitos simplesmente jogaram o corpo do pai dele num pântano. Agora você imagina um sujeito com 31 anos, líder assim do Chicago Bulls, um dos maiores nomes do NBA na época, cara, já tinha chegado no auge, era o seu estrelato. Não tinha mais o que provar pra ninguém. O que acontece? Ele tinha uma relação muito próxima com seu pai. O pai dele, quando ele era moleque, ele sonhava que o Michael um dia fosse um jogador de beisebol. Embora o Michael tenha se banjado pro basquete e fez o nome que ele fez, né? Dito isso, cara, pra homenagear o seu pai, ele resolveu se aposentar do basquete nessa época, no auge do seu estrelato. E ele fez o quê? Ele foi se enfiar no beisebol para poder homenagear o pai dele. Tem uma frase, inclusive, dessa época muito interessante do Michael Jordan, que ele diz o seguinte, abre aspas: "Posso aceitar o fracasso, afinal qualquer pessoa falha em alguma coisa. Mas o que eu nunca posso aceitar é não tentar." Fecha aspas. O engraçado dessa época é que o Michael, ele iria jogar na primeira divisão do beisebol, só que ele acabou indo parar em um time do Alabama, cara. Times bem desprestigiados, pra ser sincero. Agora você imagina um cara que ele era simplesmente um dos maiores nomes do esporte no modo geral, sabe? Nos Estados Unidos, indo parar, por exemplo, num time, cara, de pouco prestígio no Alabama, nos Estados Unidos, para viajar o país de busão na época e tomar de repente banho gelado, inclusive, sabe, banho frio, em vestiários precários. É simplesmente, mano, você dá um passo para trás absurdo. Tudo bem que ele já tinha a vida feita, ele quis fazer isso por, enfim, motivos pessoais em relação ao que ele sentia pelo pai e tudo mais. E mesmo sem treinar, cara, um taco de beisebol desde a sua adolescência ou infância, de repente, o cara simplesmente manteve o mesmo foco que levou o cara a ser tricampeão pelo Chicago Bulls naquela época. Ele chegava de manhã cedo pra treinar beisebol e só saía no final do dia, cara. E geralmente à noite. Algumas pessoas da época disseram coisas sobre ele. Uma delas é o treinador da época, né? Ele dizia o seguinte: o Jordan realizava tantas práticas rebatidas a todo momento que haviam dias que suas mãos sangravam. Tentava absorver tudo ao seu redor. Inclusive até um colega de equipe dele disse o seguinte: acreditavam que se ele se dedicasse a fazer algo, conseguiria. Não conhecia ninguém que trabalhasse mais que ele ou que fosse mais perspicaz. Muitos criticam que sua passagem pelos campos de beisebol foi fraca, mas já pararam para pensar quantos homens ao alto dos seus 31 anos com experiência zero no esporte se dispõem a vestir o uniforme e disputar 127 partidas? Cara, apenas entendo isso aqui é absurdo, cara. Mas eu acho que isso aqui nem é o auge de explicar o que é essa perspicácia do Michael Jordan. Olha só essa passagem na época do filme Space Jam, que aconteceu entre os anos de 95 e 96, tá? Aquele Space Jam que tem um perna longa e tal. Isso aconteceu logo depois que ele resolveu voltar pro basquete. Ele passou uma temporada, cara, de 2 anos afastado do basquete, sabe? Só se dedicando exclusivamente ao beisebol. Ele voltou pro basquete fora de forma, um pouco mais velho e sem ritmo.
óbvio, entendeu? As pessoas nessa época, a mídia, o esporte em si, o basquete de modo geral, né, criticavam o Michael porque achava que a fase dele de ouro já tinha passado, que ele não tinha mais o que conquistar. Tipo, como é que um cara que ficou 2 anos parado vai conseguir voltar ativa e fazer o que fazia antes de encerrar a carreira, né? E nessa época, ele sofreu uma eliminação pro time que jogava o Shaquille O'Neal na época. Então, notoriamente, que isso incomodou o cara. Imagina um sujeito acostumado a altos padrões, alto nível, sempre vitória, sofreu uma derrota, entendeu? E ele tava também passando por essa fase que todo mundo desacreditava do seu potencial. A época do Space Jam, na verdade, ocorreu no off-season, tá? Numa época em que ele não tava disputando o campeonato, tava em off. O seu treinador pessoal da época exigiu que a Warner construísse uma infraestrutura para ele poder treinar basquete nos seus intervalos. Bem no estúdio ali da Warner, onde estava acontecendo as filmagens do Space Jam. Eles construíram o que foi chamado de o Domo do Michael. Que é basicamente uma infraestrutura que gastava $10 mil de ar-condicionado por semana, tá? Isso aí são informações do documentário da Netflix, cara. The Last Chance, do Michael Jordan. E olha só como é que o cara simplesmente lidava com essa rotina. Ele chegava entre as 5 e 6 da manhã, obviamente começava a fazer as suas filmagens. No horário do almoço ele ia treinar basquete, depois voltava para as gravações, mano, naquele pique, entendeu? Total performance. E no final do dia, geralmente às 7 da noite, ele ia fazer os rachas, que era tipo assim, reunir a sua galera e jogar basquete, mano. Jogar basquete fervorosamente durante, sei lá, algumas horas e tal. Só que essa galera convidada não eram pessoas comuns ali da equipe, sabe, da filmagem. Eram estrelas do NBA que ele convidava. Por que ele fazia isso, cara? Porque isso era uma forma que ele encontrou de se atualizar e se inteirar sobre os destaques da época. Ele queria entender quem é que estava se destacando, como é que estava o nível de modo geral. Isso era absolutamente estratégico. O cara simplesmente queria estar pronto para retomar o seu reinado, porque depois dessa derrota com o time lá do Shaquille O'Neal, ele queria de fato voltar a ser quem ele era. Determinação total. E aí você se pergunta, pô, mas será que isso deu certo? Imagina, o cara tinha sido tricampeão, 3 títulos consecutivos no Chicago Bulls. Depois dessa derrota pro time do Shaquille O'Neal, ele conseguiu voltar pro seu estrelato. Ele foi campeão pelo Chicago Bulls 3 vezes consecutivas novamente, nos anos de 95 a 96, de 96 a 97 e 97 a 98. Uma das coisas, cara, mais notórias que a gente consegue perceber nessa engenharia reversa do Michael Jordan é que ele é um cara repleto de muito empenho, cara. Sim, ele é um talento notável, mas tem tanto empenho que esse empenho por si só alavancou esse talento. Só o talento por si só, sem essa perspicácia, não chegaria a lugar nenhum. A gente tende, cara, a ver essas vitórias e imaginar que elas se deram tão somente por mágica, como se o simples talento fosse a mágica por detrás desses acontecimentos, tá? O que a gente descobriu aqui nessa engenharia reversa? Vamos aqui agora fazer um estudo pra gente entender um pouco melhor. Primeiro de tudo, cara, a obsessão pelos bons resultados. Uma coisa que a gente vê no Michael é que ele tinha uma paixão absurda pelo que ele fazia. Era uma paixão fervorosa. Segundo, cara, visão muito clara de onde ele queria chegar. Isso se deu basicamente no beisebol e no Space Jam. Ali na época do Space Jam, para poder voltar a ser ter o seu reinado na NBA. Ele simplesmente, cara, queria entender tudo da melhor maneira possível, tanto que ele treinava todas as rebatidas no beisebol. Ele chamou as estrelas da NBA para jogar com ele nesse racha totalmente amistoso e tipo uma pelada do basquete, na época em que ele estava nas gravações do Space Jam. Porque ele queria realmente chegar em algum lugar e ele sabia onde queria chegar, era muito claro pra ele. E, cara, ele tinha uma visão muito clara do seu futuro. Ele sabia do seu potencial e ele tinha uma visão muito clara. Ele queria ser o melhor na sua época. O segundo ponto, cara, é disciplina pra fazer o que ninguém faz. Isso aqui, cara, é o que destaca, sabe, os perdedores dos vencedores. Levar muito a sério o próprio trabalho. Ver essa questão do cara, mano, ele foi parar num time de categoria desprestigiada no beisebol. E ele era o primeiro, cara, a chegar. Chegava de manhã cedo e ia embora tarde. Treinava tudo o que ele podia treinar. Como até o próprio treinador dele disse, cara. Tinha dias que a mão sangrava, de tanto que ele rebatia. E tipo assim, a gente tá falando do beisebol, cara. Que nem era o esporte dele em si. Então, tipo assim, cara, começar cedo, tirar de si todas as distrações e foco total. E isso ele fazia. Não só no beisebol, mas também, por exemplo, no set de filmagem do Space Jam, tá? Inclusive, esse domo do Michael que construíram para ele tinha tudo que ele precisava para se manter focado e zero distrações. Tinha até academia, tinha uma área de descanso para ele poder, recuperar fisicamente e tudo mais. Tinha a área de basquete e tudo mais, o ar-condicionado para ele poder se manter ambientado. Era um local totalmente programado para alta performance. E tipo assim, cara, dá o sangue mágico que a maioria. Tudo bem, ele era um cara talentoso, ele era um bom líder, mas definitivamente ele não era o tipo de cara que ficava pra si
com o estrelato somente pra ele. Ele era o tipo de cara que ele reparticionava essa responsabilidade de alcançar os títulos e ele dividia isso com a rapaziada. Mas pra isso, cara, ele dava seu sangue total. E terceiro, cara, estratégia e análise, estudar o seu campo de atuação. Olha só que interessante, cara. Se aprofundar, né, e praticar o que foi absorvido. Eu vou contar pra vocês uma coisa muito interessante do Michael Jordan. Quem contou isso foi um cara chamado Nate Bellamy, que era um assessor, um dos assessores, né, da época do filme Space Jam, para uma revista da época. Olha só o que ele disse. Quando o Mike perdia, ele sentava e esperava a sua vez. Ele estava sempre olhando alguns jogadores e analisando suas tendências enquanto estava sentado. E um cara que ele assistia muito de perto era o Reggie Miller. Uma vez ele me disse: Reggie não gosta de ir para a esquerda. E eu guardei isso na minha memória. Se você assistir de 96 em diante, sempre que ele jogou contra o Reggie, ele abria o lado esquerdo. O cara simplesmente estudava os seus adversários. Quando a gente fala dessa questão de estratégia e análise, isso aqui é muito interessante porque não é só, sabe, por exemplo, amor pelo que faz, sabe, obsessão por resultados e disciplina. Não adianta você ter amor pelo que você faz, estratégia, disciplina, se o que você está fazendo não tem, sabe, futuro. Isso acontece muito em determinados campos. Imagina você hoje em dia ser um cara ultra determinado, ter amor pelo que faz, ter disciplina de fazer tudo, mas você quer abrir uma loja de DVDs. Tipo, não tem mais saída, não tem demanda. Então você tem que estar inteirado se o que você está fazendo de fato tem futuro. E é aí que entra a sua questão de você ter estratégia e a análise do que você está fazendo. Como é que a gente reflete essa engenharia reversa nos nossos projetos pessoais, os nossos negócios, por exemplo? Ter obsessão por resultados é um dos pilares, tá? É um pilar fundamental. Não adianta você tentar ter obsessão por resultados se você não tem, sabe, amor pelo que você faz, irmão. Se você não tiver algo que segure essa determinação, ela não vai alavancar. Quando eu comecei no YouTube, lá em 2021, foi uma paixão instantânea essa questão de editar vídeos, que é uma coisa que eu amo fazer. Essa questão de escrever roteiros e produzir algo que vai, sabe, causar algum impacto de alguma forma no dia das pessoas. Eu recebo atualmente muitos comentários de camaradas dizendo como esses vídeos de desenvolvimento pessoal estão tendo impactos severos na vida, sabe, na vida pessoal deles. E até mesmo na sua performance, né? A performance deles. Eu tenho amigos pessoais que estão sendo influenciados pelos meus vídeos, cara. E isso é uma coisa que me gera muita paixão pelo que eu faço. Mas não só isso, cara. Tem que ter disciplina, sabe? Eu levanto atualmente todo dia, pelo menos 6 da manhã, para tomar o meu banho gelado, para poder despertar total e vir pra frente do computador trabalhar. Fazer o meu jejum só lá pelas 9 da manhã e tudo mais. E, cara, estratégia, eu tô sempre estudando, por exemplo, o nicho que eu tô atuando, eu tô sempre buscando vídeos lá de fora para entender como é que tá as mudanças do nicho de desenvolvimento pessoal. Mas não só isso, eu também tô buscando diversificar essas questões, abrindo outro canal que eu tô pra começar. Isso é só um exemplo muito claro meu, para ficar mais fácil de eu dar um exemplo, entendeu? Porque isso se aplica também em qualquer área. Pega esses preceitos, cara, pega essa engenharia reversa do Michael Jordan que a gente fez aqui e tente aplicar o máximo de coisas que você puder na sua vida. Tente ser o melhor na sua área. Tenha obsessão por ter bons resultados. Mas não faça isso só pelo fato da obsessão em si, tá? Você tem que ter paixão pelo que você faz, né? Muita paixão. Você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Você tem que ter, cara, mentalizado uma visão sobre o seu futuro. Quem é você daqui a 5 anos na sua área, no seu negócio? Daqui a 5 anos, cara, eu quero ter 2 canais grandes no YouTube. Eu quero estar faturando tranquilamente mais de 10 mil por mês. E quero, cara, estar morando em outro lugar. Eu ainda não decidi aonde eu quero estar morando, mas eu não quero estar morando onde eu moro. Isso é uma visão muito clara e uma obsessão pelos resultados. E para isso eu estou disposto a me abdicar de um monte de coisa durante 5 anos da minha vida para alcançar o que eu quero. O Michael teve essa perspicácia. Eu tô buscando ao máximo desenvolver essa perspicácia tão agressiva quanto a dele. Você tem? Já parou pra pensar nessa sua perspicácia, essa obsessão? E a disciplina pra fazer o que ninguém faz, irmão. Muita gente diz pra mim que, poxa, Felipe, como é que eu faço pra ter sucesso no YouTube, cara? Tipo assim, comecei, já tô um maior tempão, gravei muito vídeo, não consigo. Tem que ter disciplina, cara. Disciplina pra você estudar, pra você simplesmente buscar as fontes de informação, não ter preguiça de você parar um vídeo ou recomeçar ele do zero se for necessário. Eu tô falando do YouTube, mas isso se aplica a qualquer outra coisa. Tirar de perto de si as distrações. Nesse momento aqui, cara, de manhã, meu telefone tá no quarto. Desde que eu comecei, já tô aqui umas 2 horas mais ou menos nesse roteiro, e agora que eu tô gravando, e eu não peguei mais meu telefone celular até agora. Justamente para ter foco total no que eu tô fazendo. Muita gente não consegue fazer isso, porque precisa daquela dopamina, sabe? Aqueles estímulos diariamente de ficar mexendo nas notícias, no Instagram, se atualizando sobre coisas triviais, assistindo um entretenimento para se distrair. Faça o que a maioria não faz. Michael Jordan, mesmo quando ele não tinha mais nada para provar para ninguém, que ele já era simplesmente tricampeão, consagrado,
considerado um dos melhores daquela época, ou um dos melhores, enfim, do basquete de todos os tempos naquela época, ele ainda assim mantinha a mesma determinação como se estivesse no começo de carreira, tentando ser o melhor. Ele sempre queria ser o melhor. Claro que isso não se aplica a todo mundo, cara. Nem todo mundo consegue desenvolver essa mentalidade, mas se você conseguir colocar algumas coisas que a gente trouxe aqui em prática nessa engenharia reversa, o mínimo que pode acontecer é você melhorar como profissional, melhorar como um comerciante, ou melhorar como um dono de um negócio e como pessoa, tá? Comenta aqui o que vocês acharam dessa ideia de vídeo, cara. De repente a gente pode trazer mais com outros exemplos e a gente fazer o mesmo processo. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!